E aí galera do segundo ano, vamos lá iniciar mais uma aula. Bem, eu mandei vocês estudar o assunto de gases, então agora eu vou dar uma aula sobre esse assunto de gases, para reforçar. Então bora lá, vamos falar sobre o comportamento físico dos gases. Dos três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, os gases ou gás é o estado que possui maior energia cinética. Energia cinética é a energia de movimentação das moléculas. Então, no estado sólido, essas moléculas se movimentam bem devagar. No estado líquido, a movimentação é intermediária. Mas no estado gasoso, essa movimentação é muito intensa, tem muita energia e também é desordenada. O que isso significa dizer? Que essas moléculas se movimenta para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, se movimenta de forma aleatória. Tem muita energia cinética e de forma aleatória. E aí, não tem como se estudar gases sem falar de três variáveis de estado, que é pressão, temperatura e volume. Ou seja, no estudo de gás, você sempre vai ouvir falar de pressão, temperatura, volume. Pressão, existe três unidades no ensino médio, né? É ATM, que é a atmosfera, ATM. Existe a mmHg, que é milímetros de mercúrio, e a Torricelli, Tor. Ensino superior tem outras, que é Pascal e Bar, mas não cabe a nós estudar isso agora não. Então, pressão, nós temos um ATM, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, ou 760 Tor. Esse Tor não é de Thor, não, da Marvel não, é Torricelli, que foi ele que realizou esse experimento usando aí uma bomba de mercúrio. Então, as variáveis de estado são pressão, temperatura, volume. A pressão tem que estar em uma dessas unidades. A temperatura tem que estar em Kelvin ou em Celsius. Kelvin do Lord Kelvin e Celsius de Under Celsius. Tem questões que são bem específicas que pede para calcular em Celsius. Tem outras questões que já pede para calcular em Lord Kelvin. E volume. Volume ou vai ser litro ou vai ser centímetro cúbico. Raramente tem algumas questões que vêm em diâmetro cúbico ou ml, mas geralmente é centímetro cúbico e litro. Então, antes da gente se aprofundar nos estudos de gases e a primeira lei de Bohr, tu tem que entender o que é pressão. Pressão, o termo de pressão, é a manifestação da colisão de suas moléculas contra a parede do recipiente. O que é pressão? É a manifestação da colisão das moléculas de um gás na parede de um recipiente que está armazenando ele. Então, tu vai encher um pneu de um carro, tu tem ali a parede do pneu, que é formada por borracha. Esse ar, essas moléculas de forma desordenada, vão ficar colidindo na parede do recipiente, no caso aí que é o pneu, e vai gerar uma pressão, vai gerar uma força. Porque o conceito físico de pressão é o quê? É força sobre a área. Toda vez que eu exerço uma força em uma determinada área, eu tenho uma pressão. E qualquer gás armazenado em um ambiente fechado vai colidir com a parede do recipiente, vai gerar uma força na área do recipiente. Se o recipiente não tiver condições estruturais suficientes para resistir a essa força, essa colisão, ela vai explodir. Então, se tu coloca ar demais no pneu de um carro, ele vai estourar. Se uma panela for lacrada e não tiver saída do ar, ela vai estourar. Por quê? Porque o material não resiste a tantas colisões moleculares lá dentro. Ah, só serve uma molécula bem pequenininha. Mas de grão em grão a galinha enche o papo. E quanto mais moléculas tem no recipiente, maior é a pressão e maior vai ser a força exercida sobre a área. Então está aqui o recipientezinho aqui.
e as moléculas se movimentando de forma desordenada e colidindo na parede do recipiente. Então, quando isso acontece, as três variáveis de estado funcionam muito bem. Como assim? Se tu aumenta a temperatura, a pressão também aumenta. Se tu aumenta a pressão, o volume diminui. Ou seja, tem variáveis de estado que são diretamente proporcional, uma aumenta, a outra aumenta, e tem variáveis de estado que são inversamente proporcional, uma aumenta e a outra diminui. Que é justamente as duas leis que a gente vai estudar, que é a lei de Charles-Gay-Lussac e a lei de Bohr. Vamos ver agora. Bem, então o que acontece? 4 cientistas estudaram profundamente os gases, as questões físicas dos gases. O primeiro foi um alemão, o Van Guericke, que ele comprovou a existência da força atmosférica, dos gases na atmosfera. Fez uma demonstração usando cavalos e bolas de aço. E ao tirar o ar dessas bolas de aço, os cavalos não conseguiram desgrudar ela. Mas isso, ó, 1860. Outros cientistas que estudaram profundamente os gases e criaram até suas leis físicas foi Boyle, ele criou a lei de Boyle, as isotérmicas de Boyle, Charles e Gay-Lussac, 2 franceses, que juntamente com Boyle contribuíram para o surgimento das leis isobáricas e isovolumétricas. Como assim? Existe a equação geral dos gases, é bem fácil de memorizar. Pressão inicial, volume inicial, dividido pela temperatura inicial, igual pressão 2, ou pressão final, vezes o volume final, dividido pela temperatura final. Aqui nós temos a equação geral dos gases. A lei de Boyle é escrita da seguinte forma: pressão inicial vezes o volume inicial igual pressão final vezes o volume final. Porém, não tem temperatura aqui na equação, porque a temperatura é uma constante. E aí, essa variável de estado, nós chamamos isso aí de isotérmica. Ou seja, a única variável de estado que vai mudar é a pressão e o volume. A temperatura permanece constante. Então, a partir da equação geral, eu encontro a lei de Boyle. Como assim? Eu só elimino a temperatura, porque é constante, então não muda. E também, a partir da equação geral, eu determino a lei de Charles-Gay-Lussac. Por exemplo, pressão inicial, temperatura inicial. Pressão final, temperatura final. Quem foi eliminado aqui foi o volume, ó, da equação. Não é que ele não exista na equação, ou no texto, ou no experimento físico ou químico. Mas o volume é constante. O recipiente deve ser 1 litro, 2 litros, dependendo da questão. Questões essas que a gente vai estar respondendo nas próximas aulas. Então, eu elimino o volume, eu tenho P1 sobre T1, P2 sobre T2. Primeira lei de Charles-Gay-Lussac. Porém, se se o volume for constante, fazendo aqui uma correçãozinha que eu percebi agora, que eu escrevi errado. P1, T1, P2, T2. Aqui o volume é constante, então o nome é isovolumétrico. Eu troquei, eu apaguei e estou corrigindo. Então P1, T1, P2, T2. Volume é constante, é o volume que está fora. Então, o comportamento físico do gás aqui é isovolumétrico, porque o volume é constante. Como eu já falei, esse volume pode estar em centímetro cúbico, em litro e assim por diante. E também corrigindo,
olhando essa segunda expressão da lei de Charles-Rieger-Sacks, V1, T1, V2, T2. Quem não está participando aqui na escrita da equação é a pressão. Se eu elimino aqui, ó, pressão aqui, fica V1, T1, V2, T2. V1, T1, V2, T2. Então, se a pressão é constante, tu vai chamar de isobárica. Então, isotérmica, temperatura constante. O gás está submetido a uma temperatura constante. Isovolumétrico ou isocórico, tanto faz. Significa dizer que o volume é constante. O gás está submetido a um recipiente de volume constante. E isobárico significa dizer que a pressão é constante. Então o gás está em um recipiente cujo a pressão é constante. Então, essas são as principais equações nesse primeiro módulo sobre os comportamentos físicos dos gases. Anotem, estude a aula, que nas próximas aulas a gente vai estar respondendo questões sobre esse assunto e até chegar em outras leis e outros comportamentos de misturas gasosas. Valeu!